Olá, estamos começando hoje o primeiro episódio do ZucCast, né, o nosso podcast da Zuc Performance. E hoje nós vamos bater um papo bem legal sobre logística. Estamos com um convidado aqui super especial. Mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Jéssica, sou analista de marketing da Zuc Performance. E esse é meu amigo... Tisseu, fundador e CEO da Zuc Performance. É uma alegria muito grande estar aqui assim, fazendo essa abertura inicial aqui, né? Um projeto que era um sonho, né? E agradecer a você, Jéssica, pela essa oportunidade da gente estar conseguindo colocar para frente esse produto, esse papo que a gente vai estar tendo aqui com o pessoal. Muito bom. Também apresentando agora, né, nosso convidado super especial, o Axon. Boa noite, meu nome é Axon, sou administrador especializado em logística, né? E estou nesse ramo aí já tem um bom tempo, né? Um bom tempo, vamos dizer aí, mais de 25 anos já. E a gente vai bater um papinho aí, né? Muito bom, mas ele vai tirar nossas dúvidas aqui, né? E muito conteúdo relevante aí para você, então fique até o final, tá? E aproveita e se inscreve aqui no nosso canal também, tá? Que você vai poder consumir todos os nossos conteúdos, né? Na íntegra, e todos os completos, né? E os demais episódios. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber, tá? Assim como o ovo e a galinha, né? Essa discussão do ovo e a galinha, a gente quer saber o que vem primeiro, a logística ou a gestão de frota? Boa, boa. Já começamos bem, hein? Quente. Bom, é o seguinte, a frota ela sempre foi arrumada de uma forma empírica, né? Desde os primórdios o pessoal vinha ali com suas planilhas, antes das planilhas vinha no papel, a gente chega até a encontrar clientes que ainda fazem no papel, no caderno, né? E vai fazendo de forma empírica. A parte da logística, ela veio para profissionalizar. E a frota nada é do que uma parte da logística. A logística ela começa desde a hora que o cara faz a compra, então ele já espera receber a mercadoria, ele vai acondicionar a mercadoria dentro do depósito, vai separar, preparar para entregar até os clientes, né? E essa chegada no cliente também é logística. E aí também não acaba, porque se depois tem uma devolução, tem a logística reversa. Então a logística ela é bem mais abrangente. A frota, a gente está falando de uma parte do complexo de toda uma logística. Entendi. Então, digamos que a frota, a gestão de frota é um micro e a logística um macro, né? Exatamente. Que inclui também outras demandas, outros Exatamente. processos. Exatamente. Muito bem. E eu queria saber, assim como no marketing, por exemplo, a gente tem vários profissionais com várias especialidades e funções. Perfeito. Então, eu vou ter um gestor de tráfego, eu vou ter um social media, eu vou ter um especialista em balde marketing. Então, várias especialidades. Eu queria saber se também isso acontece na logística. Se existe essas várias funções e como é que funciona mesmo. Sim, além de existir essas várias funções, existem várias ferramentas que apoiam a logística. Como desde a parte de uma implementação de um WMS, que nada é além de um grande sistema que gerencia todo o armazém, né? Ele faz toda a parte de endereçamento, assim como o correio faz das nossas casas, né? Que tem lá a rua, tem o CEP, né? Assim o WMS faz. Então ele coloca cada produto no seu lugar correto. Tem a parte de um TMS, que é um sistema que controla a parte de transporte, né? E também tem outros sistemas que são possíveis usar, como até o próprio rastreador, né? Que não necessariamente anda direto com o TMS, mas tem empresas que colocam junto, então tem toda a diferença. Existe especialista, sim, na área de frota, como dentro da frota ainda existe especialista de manutenção. Nossa. Então é uma sequência assim que você precisa engatar. Não existe, na minha forma de ver, uma pessoa que consegue ser 100% em todos os detalhes. Tem que ter, sim, aquela pessoa que entende bem, que consegue dialogar com diversas pessoas sobre as coisas que acontecem dentro da logística e colocar o olho ali. Eu conheço donos de empresa que tem sala da presidência dele, aquela sala bonita, mas ele tem uma sala dentro da logística, porque ele tem que estar lá dentro. Não adianta nada vender e não entregar bem. Então eu acabo com a venda. E você acha que é imprescindível, assim, esse conhecimento de tecnologia para o profissional de logística?
Olha, eu posso dizer que não só para o profissional de logística, mas eu acho que para todos nós, como seres humanos, né? Tem um tema aí que vem sendo muito falado e eu tenho cada vez mais aprendido mais, que é a própria inteligência artificial, que é um tema muito, muito, muito rico. E o profissional da área de logística, ele tem que, sim, se prevalecer nessas tecnologias, porque não dá para gerir sem elas. A gente encontra depósitos que não têm WMS e que literalmente eles tiram leite de pedra, né? Tem um cara lá que até a gente brinca que é o Joãozinho, e o Joãozinho não pode faltar na empresa, porque se o Joãozinho faltar na empresa, ninguém sabe onde está a mercadoria, não. Então é um cara que não pode tirar férias, é um cara que não pode adoecer. Então a empresa fica, às vezes, vulnerável dependendo de um profissional como esse. Quando você coloca um sistema, não. Aí o sistema passa, sim, a tomar conta do depósito, a tomar conta da validade, ao lote, onde é que ele tem que buscar. Então é totalmente diferente. A gestão é totalmente diferente. Eu já atendi clientes que não tinham WMS, para você ter uma ideia da força de um WMS, que é uma coisa que a gente está falando aqui. E também tem um TMS. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente na Bahia, especificamente, um grande amigo, que ele tinha na faixa assim de 70, 80 pessoas dentro do depósito. O WMS, depois que rodou, que ficou legal, ele pôde reduzir o quadro em mais de 40%, colocando as pessoas para outras funções que ele estava precisando e que estava, na verdade, não estava crescendo, estava inchando, né? Ô, Axel, em cima desse comentário seu aí, eu queria saber o seguinte: o que é que você vê em relação ao futuro da logística? Você falou da inteligência artificial e tudo. Você acredita que mais na frente não teremos mão de obra mesmo humana? Será tudo robô, sistema, máquina? O que é que você enxerga em relação a isso aí? E aproveitando, também queria entender o seguinte: qual é o grau de dificuldade hoje que a maioria das empresas sofrem em relação à parte da logística ali? Aí, se você puder fazer um comentário em cima do que você acabou de falar, achei interessante aí agora. Boa, boa, boa. Vamos lá. Eu tenho cada vez me interessado mais por inteligência artificial. Acho que esse é um tema que nos próximos 5 anos a gente vai sofrer uma grande revolução, não só nas empresas, mas dentro da nossa casa. Porque a gente já usa hoje no WhatsApp. A gente está falando aqui de um assunto, daqui a pouco isso começa a explodir nas nossas redes sociais, a própria inteligência artificial te mandando insights sobre isso. Então, é imprescindível, não tem mais como voltar. Isso já está impregnado na vida da gente sem a gente nem saber. O profissional que não se atualiza, que não vai atrás disso, ele vai ficar para trás, infelizmente. Não é a gente que está querendo, é o mundo. Assim como na Revolução Industrial vieram as máquinas e começaram a montar carros, aquelas pessoas tiveram que se adaptar. Sim. A inteligência artificial é assim. Eu acredito numa inteligência artificial que vai tornar o ser humano mais produtivo, melhor. Por quê? Porque nós temos coisas que as máquinas não conseguem fazer. Como, por exemplo, criatividade. Sim. Elas executam aquilo que a gente manda. Elas não pensam Sim. como nós, né? Então, empatia. Como um exemplo muito tranquilo de dar é o seguinte: você tem um TMS, você coloca lá ele para te avisar se aquele motorista começar a passar de X km por hora, porque vai afetar no teu consumo de combustível. Beleza. A máquina ela vai te avisar. Ela ou é 0 ou é 1. Então, se ele passou dos 80, ela vai te avisar. Beleza. Você tem que ter o ser humano para dizer assim, mas por que ele passou? Aí ele estava descendo uma ladeira, ele estava ultrapassando um veículo, então não precisa penalizar ele por isso. A máquina ela vai e penaliza. Entendi. Simplesmente é assim. Então, a inteligência artificial vem para ajudar muito nisso. A outra pergunta que você fez, Qual é o grau de dificuldade hoje que as empresas sofrem em relação à parte da logística? Quais são os problemas ali que você acha que, se trabalhasse de uma determinada forma, com certeza iria melhorar bastante? Ou não tem isso? Tem, e primeira barreira é cultural. A primeira. O dono, ele vem de uma forma que ele cresceu, que ele ganhou dinheiro, que ele chegou até ali, ele está bem, e a gente não pode dizer que ele está errado, de forma nenhuma. Ele já ganhou dinheiro, ele está bem, ele tem sua empresa, e lá, como ele chegou, garantiu até onde ele está hoje. Daqui para frente as coisas são diferentes, né? Por exemplo, a gente pode citar que quando ele começou a empresa, ele poderia não ter celular, né? Ele poderia ter uma câmera para tirar uma foto. E hoje o celular tem celular que tira foto muito melhor do que
uma câmera, né? Então, a grande dificuldade hoje é cultural. A segunda é encontrar parceiros de verdade. Hoje em dia, você tem muitas empresas que têm seus sistemas, mas elas enxergam o cliente de uma forma que, na minha visão, não é a melhor. O cliente ele não é apenas um número. O cliente ele faz parte do sentido da empresa. Então, é importante ter o cliente. Mas para ter esse cliente, como? A que custo? Né? Às vezes o cara precisa de uma ajuda, as empresas não querem. Então, é difícil ele encontrar um parceiro, uma tecnologia viva, que possa se adaptar à realidade dele e não que empurre de goela abaixo o jeito que ela foi feita. Então, assim, eu acredito que é essa grande dificuldade. Porque quando ele encontra... Vou dar um exemplo aqui recente. Eu tentei muito falar com uma pessoa lá na Paraíba e eu achei até no ponto que eu estava sendo muito chato, vamos dizer assim. E depois ele disse, não, você estava sendo persistente. E a gente começou a... Quando terminou, né? No começo ele disse, ó, tu vai, fala aí, mas tu tem 5 minutinhos, beleza. E eu fui falando com ele, explicando e tal. Daqui a pouco ele parou e pensou, olhou para mim e fez, cara, volta tudo, que eu pensei que era um gato, mas é um leão. Ele disse, eu tava comparando com a solução que eu uso aqui, mas não tem nada a ver. A gente até complementa, mas não tem nada a ver. Aí quando terminou, ele olhou para mim e fez assim, era 5 minutos, ficou 45 minutos. Quando terminou, ele disse, eu não consigo mais lhe dar a atenção que você merece, então você vai voltar e vai passar um dia inteiro dentro da minha empresa. Ele apresentou a empresa dele, depois levou mais 30 minutos apresentando a empresa. Então, a grande dificuldade é essa. A gente tem uma dificuldade muito grande em mostrar para as pessoas aquilo que ela precisa e que o mercado tem disponível. A decisão de que se vai aderir ou não, se vai querer implantar ou não na empresa, aí já não é com a gente. Ô, Né? Axel, eu Mas queria essa é fazer uma dificuldade. queria fazer uma pergunta, que é o seguinte, eu acho que pelo fato de você viver o mundo comercial também, tá sempre na rua aí, visitando as empresas, eu tenho escutado muito uma frase engraçada e eu queria saber o teu ponto de vista em relação a isso. Que o diretor da empresa, ele sempre diz o seguinte, eu não entendo o que acontece na minha empresa. O meu comercial faz a venda, né? Então ele traz o dinheiro para dentro de casa e a minha logística, junto com a frota, leva o meu dinheiro todo. Não fica nada para mim aqui. E assim, é muito comum e você diz, mas se você investir na logística, se você investir em pessoas, investir na frota, você consegue deixar, vamos dizer assim, de perder esse dinheiro aí, né? E o pessoal, eu costumo ver que o pessoal ainda não conseguiu entender esse cenário aí. Eu queria saber o seu ponto de vista, sua opinião, o que é que você escuta, se você escuta algo diferente ou não, se realmente o comercial ganha dinheiro e a logística aumenta aquela receita ou leva o dinheiro dele embora mesmo. Boa. É engraçado, né? Isso a gente escuta muito, né? O comercial, ele traz o dinheiro para a empresa e a minha logística gasta. Aí eu fico com o que sobra. Geralmente é até assim que eles brincam. Mas, assim, tudo que puxa a empresa é realmente comercial. Eu estou na área comercial, já tenho que entregar um pouco da idade aí, tem mais de 25 anos. E sempre na parte de software, né? Que é muito mais, assim, complexo de vender, né? De que pegar um item que você consegue até fazer a pessoa provar, né? E você chega para o cliente, ele diz isso, cara, o meu comercial ele traz, mas aqui eu vou gastar, ó. Mas ele esquece que a logística é que faz o produto chegar até o cliente. Então ele precisa ter isso na mão. Como eu também falo na hora comercial, quando eu estou com o cliente, que é o seguinte, de nada adianta a tua venda se tu entrega ruim. Ela matou a venda. Então eu vendo muito, mas eu não entrego. Eu vendo muito, mas eu tenho muita dificuldade em separar a mercadoria. Eu vendo muito, mas o meu motorista pisa e no freio quebra a mola, avaria. Entendeu? Então, assim, há uma complexidade, mas tem que haver um equilíbrio. E é aí onde entra a tecnologia para ajudar. Não tem como isso estar no papel. Eu costumo brincar aqui assim, quando você é uma mercearia ali de bairro, né, que atende só aquelas 3 quadras ali, tudo bem se anotar tudo no papel. Quanto você tem para receber e tal, tudo. Uma empresa, quando está começando, ela assim, ela não visa muito pegar. Um Excel para ela tá bom. Mas e aí? Começa a crescer. Qual o empresário que quer continuar estagnado ali no faturamento? Nenhum. Então ele começa a crescer, ele precisa de controle. E aí vem um outro
um outro pilar, né? Que é gente. Você precisa de gente capacitada. Como eu falei recentemente para um empresário, quando ele disse assim, poxa, eu não tenho ninguém capaz na minha empresa de controlar isso aqui. Eu disse, preparem, invista. Aí ele disse, mas no mercado não tem? Eu disse, tem, mas quem é bom está empregado. E você quer pagar o passe de quem está lá? Ele disse, não, que é muito caro. Eu disse, então invista. Não basta Prepare. só entregar a tecnologia, né? Tipo, ó, tá aí a tecnologia, usa e vai ser feliz. Vai lá e vença, não é assim, né? Tem que ter esse Exatamente. acompanhamento e tal. Para mim, são 4 os pilares de uma empresa hoje. Falavam-se muito em 3, para mim é 4. Estrutura, que é a parte física da empresa, tem que ser boa. Sistema, tem que ser bom. Pessoas, tem que ser bom. E processo. Sim. Para mim, são os 4. Se não tiver esses 4, difícil. E falando um pouco sobre tecnologia também, uma coisa boa da tecnologia é sobre os dados, né, que são gerados. Então, você tem um sistema como o da Zuc, você consegue observar lá os dados e analisar. E aí eu fico com essa dúvida, será que o pessoal está capacitado para realmente entender esses dados? De estudar e gerar insights e estratégias a partir dessas evidências, sabe? Isso é importante, porque todas as empresas que eu trabalhei, a gente vendia o software, mas é difícil. Eu até gostaria que alguém mandasse uma mensagem, me dissesse qual cliente que você conseguiu fazer isso, ou que comprovadamente a gente pode ver isso, usando 100% da totalidade de uma solução, seja ela qual for. Geralmente ele compra, ele entende que está ali, ele adere na empresa, mas ele vai usar de 5 a 10%. Porque ele começa a ver assim, poxa, aqui está legal, mas ele se acomoda, Sim. entendeu? As pessoas também, na hora de fazer, usar a solução, elas começam a dizer assim, não, mas se eu fizer uma planilha aqui, aí o empresário que botou aquela solução, ele também às vezes aceita. Entendi. Então é um complexo que tem que estar sempre sendo gerido. Eu brinco que a empresa é igual uma orquestra, né? Você tem que estar Sim. ali sempre estando afinando, ajustando aí para você sair do tom, aí para você vem para cá. Não, você está muito lá atrás, não ouvir bem, vem para cá e fazer isso. Então, esse é um dilema grande que a gente vê. Então vamos para o nosso quadro, o segundo quadro, que é o Papo de Frota. E conversando com algumas pessoas de startup, duas startups que é do setor de agro, e eles me falaram a mesma coisa. Olha, o nosso maior gargalo é a logística. Aí eu, cara, eu acho que até uma solução que a gente também está desenvolvendo é exatamente isso, a logística que pesa. E aí, dando uma olhada nas pesquisas, a gente viu uma da Trackage, que diz que modal rodoviário ele tem 92,9% de atuação. E eu queria saber se isso pode ser considerado realmente um fator que aumenta os custos da logística hoje no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. Somos um país de grandes fronteiras, né? A gente tem muitos quilômetros aí para rodar, apesar da gente ter uma malha fluvial boa. A gente vê o Rio São Francisco aí, Sim. mas a gente não utiliza bem. A gente não utiliza trem, a gente não utiliza. Então a gente é muito terrestre. E quanto é o custo terrestre? Combustível, as estradas cheias de buraco que a gente encontra viajando. Algumas estão boas, mas outras nem tanto. Tem lugar que você vai que uma parte é areia e a outra é pedra. Né? Fora os fatores externos, como combustível, né? Então você acha que Exatamente. você começa a ter o controle ali da sua frota, da sua logística de tudo, e de repente vem com uma alta de combustível que muda tudo, toda a realidade, né? Logística é um negócio assim, muito de detalhe. Muito. Um pequeno detalhe que você não toma conta, ele pode comer realmente a sua margem. Mas isso tem solução. O ruim é quando não tem, Sim. né? O ruim é quando não tem. E assim, eu até fico feliz por a logística ser um fator dessas pessoas que lhe falaram aí de ser um problema. Porque é um problema que tem solução. O ruim é quando não tem. O ruim é, por exemplo, quando você precisa, vamos dizer aí, encontrar um nicho de mercado para o teu produto e não existe esse nicho. Aí é um problema. Mas quando você tem um problema ali que você tem solução, que tem ferramenta, que tem empresas, tem profissionais que podem te ajudar, nossa, é só você querer. E tem Tá? uma questão também, que eu estava até conversando com o Liceu aqui, sobre a questão das frotas. Frota mista, frota de terceiros, né? E a sua frota própria. Própria.
Aí a gente queria saber, né, com a sua experiência, o que é que você... Qual a sua visão Que sobre muita isso? gente fala que é melhor você ter frota própria, Sim. é melhor você contratar empresas terceiras, né? Então eu não preciso esquentar a minha cabeça com motorista, comprando veículo, manutenção, né? Ou tem outros que dizem, não, eu boto um pouquinho da minha, um pouquinho de terceiro e vou Isso. dividindo e tal. Existe uma receita de bolo? Não existe receita de bolo? Existe realmente é outro? O que é que seria algo do tipo aí? Interessante. Você me fez essa pergunta, essa questão aí, eu me fiz durante muitos anos. Como eu rodo muito o Brasil, né? E a gente roda muito o Nordeste, com muito mais ênfase, eu achava que isso era uma coisa que poderia ser um padrão. Não é. Se a gente sair daqui e for no Ceará tem muita frota terceirizada. Se a gente chega em Alagoas, terceirizar uma frota em Alagoas é um problema. Em Sergipe é um problema. Por quê? Porque a gente começa a mexer na cultura. E aí é onde muitas vezes as pessoas se enganam no seguinte: você vendeu o produto, ou seja lá o que você faz, mas você precisa entregar na logística. Beleza. O cliente, quando chega lá no teu cliente, o que ele vai pegar, quem está entregando está representando o nome da tua empresa. Então não importa se é terceira, se é segunda, se é própria, o que importa é a qualidade que chega lá, porque é o nome da sua empresa que está em jogo. Então, isso é muito regional. Algumas empresas aderem, outras não. Eu já vi empresa que é 100%, já vi empresa que o dono disse, não, aqui 20% é meu, o restante vamos terceirizar. E tem grandes empresários que faturam muito no Nordeste, que eles não aceitam que sejam terceirizados. Quer até testar, mas ele vai naquele testar com medo, porque é melhor que esteja sob o poder dele da qualidade que vai. Eu vi um caso interessante de uma empresa, Jéssica, que ele terceirizou boa parte da frota dele, Uhum. e o que acontece? Termina faltando alguns terceiros na praça. E aí o concorrente dele tinha a frota própria e teve uma demanda extra de venda. E aí ele pegou e botou 20% a mais que o concorrente pagava de frete e do dia para a noite todos os terceiros que ele tinha contratado migrou para o cara, para o concorrente. Tá. E ele não conseguiu fazer a entrega, né? Então, é como o Ax falou, isso aconteceu até em Alagoas. Já em outros estados, como o Ax falou aí no Ceará, você não vê tanto esse cenário aí, né? Exato. É por aí. Eu queria fazer uma observação também aqui. A Jéssica comentou, né, do alto custo na parte de logística e tudo, né? E eu vi também que na parte da Dom Cabral tem mais de 60%, meio que generalizando a parte da logística, dependendo do segmento, do setor, é um dos maiores vilões na parte da frota lá dele, né? Então, assim, ele tem, juntando frota, logística e tudo, passa de 60% o custo dentro de uma empresa hoje. E conversando recentemente com um cliente, ele comentou que, cara, eu não sei o que eu faço aqui dentro da minha logística. Eu estou meio que perdido, é produto que vai faltando, eu tenho que entregar. Às vezes a gente vendeu, sei lá, 10 caixas de um item, chegaram lá na ponta final 5, ou o próprio produto faltando dentro da caixa, entre outras situações. Na sua experiência, na sua vivência, o que é que você acha que uma situação desse cliente mesmo, o que é que ele poderia fazer? Será que ele poderia melhorar botando câmera? Será que existe alguma coisa nesse sentido? Não existe? Como é que eu posso dificultar esses erros, essas falhas? Ou não tem como realmente é isso mesmo e vai chegar falhado lá na ponta mesmo com falhas, né? Boa. Mas isso é uma questão muito assim. O que é que eu tenho que atacar primeiro? Você não consegue atacar tudo de uma vez. Mas é aquilo que te faz mais ter esses problemas. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa e a gente vendia produtos que, vamos dar um exemplo aqui, shampoo e condicionador. É um de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo. Então, o cara 2 horas da manhã separando, atrás de ir para casa, ele vai olhar qual é o shampoo e qual é o condicionador. Eu quero ir para casa, entendeu? E se for, Tá cansado, e se for fadiga. sandália, né? Nossa Senhora. Então, fadiga e valor, né? Porque você olha, às vezes um tem um valor de 10, o outro tem um valor de 80 e inverte. Então, existe solução para isso? Existe. Existe. Eu já trabalhei numa logística quando a gente colocou um simples raio de frequência. O que é um raio de frequência? Nada mais é do que uma pistola que você vai lá e separa coletando aquele As etiquetas, código né? de barra, né? De cada produto. Então, você faz ali,
Você busca isso, ele já inverte, porque ele não vai mais ter que ler, ele vai ter que bipar. É diferente. Então, bipar aquele código de barra errado é muito difícil. Aí, beleza. Aí, outra dificuldade. O pessoal diz, rapaz, como é que faz para não chegar a mercadoria lá variada? Controle seu motorista. Veja como é que ele tá rodando. Né? Controle suas entregas. E aí você tem uma gama de produtos de software, na verdade, que pode te ajudar. Como um WMS, um TMS, um DMS, né? Que é um sistema que controla toda a parte de entrega. E aí você procura o parceiro certo, traz junto, escuta o parceiro, vê a realidade da sua empresa, adapta os dois mundos juntos e juntos constroem uma solução para a sua empresa. Porque não necessariamente quer dizer que aqui foi bom para a tua empresa, pode ser bom para a minha. Né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, gente, se você quer gestão, você encontra. Mas se você não quer, você pode ter 1000 veículos. Você pode ter um depósito com mais de, sei lá, de 40 mil metros quadrados. Você não quer gestão. Os problemas vão continuar. Agora, quer gestão? Quer. Tem como. É só procurar a solução certa. Então, é possível corrigir tudo isso de inversão, de mercadoria chegar variada. Mas fazendo tudo da forma certa. Atacando, eu sou muito aquela... Assim, eu gosto de subir um degrau por vez. Não gosto de dar saltos. Resolveu esse primeiro degrau? Resolveu. Vamos para o segundo. Não podemos voltar para o primeiro, mas vamos para o segundo. E bora para o terceiro. Então, isso O Axel, me diz uma coisa. Quando é que a logística, vamos dizer assim, termina e a frota começa ou vice-versa? Como é que eu posso separar essa situação? Essa é uma dúvida. E a outra dúvida seria o seguinte: eu consigo ter um gestor que consiga tomar conta de tudo, ou seja, de logística e de frota, eu também conseguiria. Então, essa é uma dúvida. E a outra, onde é que começa um e onde começa outro? Vamos lá. Eu já trabalhei com algumas frotas pequenas e já trabalhei com algumas grandes, né? Então, vamos primeiro sobre gestão, né? Vamos lá sobre logística e sobre frota. Eu não acredito, por convicção não só de teoria, mas de prática, que um ser humano ele consegue ser 100% em tudo, né? Dizem que as mulheres fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Deus abençoe que façam todas 100% bem feitas, né? Amém. Mas os homens, eles têm uma caixinha, como diz, né? A gente resolve uma coisa, depois vai para outra, vai para outra. Eu acredito muito nisso, sabe? Principalmente profissionalmente. Você tem um cara que é macro, como a gente falou, por exemplo, você tem um departamento administrativo, beleza. Mas tu tem financeiro, tu tem RH, tu tem DP. Então, dando um exemplo, na logística eu tenho o cara lá que é o gestor de logística, então esse cara tem que ser uma mente aberta que ele sabe muito, quer dizer, sabe um pouco de cada coisa, né? Não precisa ser um especialista, mas ele não vai ser enrolado facilmente. Mas eu preciso de um cara bom de frota, eu preciso de um cara bom de depósito, né? Então eu preciso desse tipo de gente comigo. Para quê? Para que some. Porque você sozinho não tem como. Agora o cara tem que ser bom naquilo que ele faz. Então, isso é uma situação. Acho que ele precisa sim de um gestor de frota, precisa sim de um gerente de depósito, né? Precisa de um especialista de WMS, um especialista em TMS. Não é só ter o gestor, mas ter também quem faça. Que é um outro problema que eu encontro muito. Você diz que é gerente, mas você está na operação. Opa! Tu é gerente ou está na operação? Tua execução, né? Tem 3 níveis. Eu executo, é tático e gerencial. Se eu sou gerente e estou fazendo, peraí. Tem coisa errada. Tem alguma coisa errada. Esse cargo de gerente tem alguma coisa errada, né? Então precisa ter esse cuidado. E quando você me pergunta onde é que vai a logística e onde entra a frota, acho que um está dentro da outra. Porque é como eu falei, a frota, ela faz parte da logística. Quando entra a mercadoria no depósito, ela está lá no depósito, está com o WMS, está com o pessoal lá. Quando ela sai do depósito, ela entra no caminhão. Acabou a logística? Não, o cliente não recebeu. E quando o cliente recebe, acabou? Não, e se ele quiser devolver? Eu não tenho que trazer? Então é tudo logística, tudo. Até na hora de devolver para o meu fornecedor. Quer dizer, opa, fornecedor, tu mandou a mercadoria aqui errada, ó. Tenho que devolver. Então, isso é logística. Você falou aí algumas
letrinhas aí, né? Uma sopa de letrinha, né? Ah, tem muita do seu. WMS, Tem TMS, muita. DMS, Tem. aí tem Cross Doctor e entre diversos outros nomes aí. Eu queria que, em cima da sua experiência, né, que você passou muito tempo aí implantando sistemas de ERP, você, vamos dizer assim, teve a oportunidade de passar, acredito eu, mais de 6 meses, né, dentro de uma empresa, estudando, esmiuçando aqueles departamentos ali que tem ali. E o que é que você pode compartilhar mais desses nomes, dessas letrinhas, e explicar melhor o que significa cada um? Por que esse nome? O que é que, vamos dizer assim, o que é que agrega ou não? O que é que você pode ajudar para quem não conhece? Escuta um monte de letrinha e diz, que danado esse cara tá falando? Será que é algum remédio? Será que é alguma doença? O que danado é isso aí, hein? Eu queria entender um pouco aí. Eu não lembro, vou lhe responder isso, mas eu preciso parafrasear uma. Eu não lembro onde foi, mas eu estava num curso e um rapaz me disse uma frase que essa frase marcou muito minha vida. Ele diz o seguinte: das palavras as menores, das menores as mais simples. Você não sabe com quem está conversando numa mesa. Às vezes você está numa mesa conversando com uma pessoa que é doutor, que fala inglês fluentemente, e às vezes você está falando com um cara que tem quinta série, daquele tempo que eu fiz ainda, vamos dizer assim. Então é importante você saber se comunicar para que todos na mesa consigam captar. Então as palavras TMS, né? DMS, WMS, elas são siglas de palavras em inglês. Warehouse Management System, é um WMS. Mas traduzindo isso para nós, o que é? Um sistema de gestão de armazenagem. São WMS. O que é um TMS? É um sistema de gestão de transporte. Ah, beleza. Mas o nome é complicado. O nome é complicado porque a gente tem a mania de colocar, De virar né? americano, né? O brasileiro quer Exatamente. ser americano, né? Exatamente. Aí o cara fala: "Ah, vamos fazer um cross-docking". O que é cross-docking? É tirar de um veículo, colocar num lugar e colocar em outro. Simples. Eu estou mudando de um veículo e colocando em outro. Mas para que eu faço isso? Porque eu não tenho depósito, eu não tenho espaço. Então eu tiro de um veículo e já vou colocando em outro. Muitas vezes eu não preciso de um espaço tão grande. Então tem várias coisas, tem pushback, que é uma estrutura metálica que você vai colocando os pallets e eles vão se enfileirando na mesma prateleira. Depois você vai puxando de um por um. Então é importante saber isso, é importante saber que existem essas soluções, mas que elas não tenham medo, que elas não são bicho de papão. Muito pelo contrário, são coisas do nosso cotidiano. Não É a morde, mesma? então. Não, Então o pessoal pode ficar não, despreocupado que não morde. não. Isso não morde, não. E, na verdade, eu acho que a gente tem que procurar mais ajudar as pessoas, né? Eu encontrei vários empresários na vida que têm quinta série, mas são homens de uma mente fantástica, né? Uhum. Então a gente precisa ajudar essa informação a chegar até eles. E muitas vezes eu vejo as pessoas querendo dificultar, porque acham que uma palavra, um nome bonito é que vai fazer a coisa acontecer. E na verdade não é, né? Na verdade é o Isso. resultado. A gente é muito resultado. E assim como você falou que a inteligência artificial é um tema, né, que está super em alta, o ESG também, né, que são as boas práticas nas áreas ambientais, social e de governança. Exato. E aí eu queria saber de você, frotas elétricas é uma realidade muito distante ainda para a gente ou não? O que é que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. A minha visão hoje é uma frota elétrica, ela é para uma pequena distância, ainda. Uhum. Ainda, né? Acredito que isso vai se tornar muito mais forte com o passar do tempo. Mas, por exemplo, pegar um veículo hoje, colocar uma mercadoria para sair daqui para, vamos botar até Natal, você pode encontrar dificuldade. Sim. Ah, mas tem postos De posto recarga, elétrico, né? tal, de recarga nas BRs? Tem, mas qual a distância de um para o outro? Eu já vi também reportagem de carro novo, que o cara saiu de casa, bateria 100% e com 3 horas ele descarregou, e era para rodar 48. Eita. Então, até onde a gente ainda vai ter essa segurança? Se é aqui, você roda aqui internamente na cidade, é uma coisa. Mas quando você começa a viajar, realmente eu ainda não tenho essa segurança. A gente vai ter, acredito que sim, né? Mas também você tem que começar a avaliar. Hoje, quando uma bateria dessa acaba, custa quanto? Para botar, para mudar uma bateria dessa, né? Outra coisa, o tempo que ela tem para carregar e o tempo que você vai ali e abastece.
qual esse tempo? Você aguenta esperar 48 horas, 24 horas para carregar? Ou é melhor tu ir ali, pegar, abastecer em 20 minutos, encher o tanque do carro e vai embora? Tudo isso tem que ser levado em conta. E eu acho que o Brasil ainda não está tão preparado para isso. Eu tenho visto alguns caminhões, na parte de caminhões, principalmente refrigerados e tudo, que algumas empresas já têm adotado placa solar. Então, o caminhão é a combustão, no entanto, ele utiliza placas solares para poder, vamos dizer assim, manter a câmara fria lá sem utilizar nenhum tipo de combustível, né? Então, algumas empresas têm feito isso, né? E ainda em cima do ESG, eu tenho visto também algumas situações no carro de frota leve, o pessoal trocando a gasolina pelo álcool, né? Então você meio que vem se enquadrando ali, né? Na parte sustentável, como também na parte do diesel ali, né? O biodiesel e tudo, o pessoal vem trocando, né? Pelo abastecimento lá de soja, Um exemplo, eles vêm tentando balancear alguma coisa do tipo aí, né? um exemplo legal disso aí é o próprio Arla, né? Sim. Você sabe que o Arla aí tá com multiplicar a multa dele, né? Então muita gente não tá ligado nisso, mas qualquer carro a diesel, mesmo nosso, um carro pequeno a diesel, você tem que ter Arla agora nele, porque você vai diminuir a poluição. E tinha gente que é Arla, É né? o Euro 6, né? Então, o Euro 6, a partir de janeiro de 2024, entrou em vigor no Brasil e tudo. Então, todo veículo fabricado a partir de janeiro de 2024, ele é obrigado a ser o padrão já, o Euro 6, né? Então, um dos veículos, frota leve, digamos assim, é o Jeep, né? Então, os veículos da Jeep, o Compass e o Comad, entre outros, eles já estão Renegade, eles já estão saindo com essa questão. Ou seja, além de você botar o diesel, né? Como o Axel falou aí, você agora vai ter que também botar o Arla. E o interessante é que você tem mais uma luzinha lá no seu painel para acompanhar, né? Então, se você Se não você não sabe o que é acompanhar, aquela luzinha. e aí, como é que fica, né? Eu tenho que estar abastecendo. Aí, há um tempo atrás, você tinha, era o reservatório de combustível, né? Então, para poder dar a partida frio. Então, você tinha lá, e muita gente às vezes esquecia. E agora você tem um Arla, né? Então, a função do Arla, o que é Verdade. que é? Na hora que vai saindo a fumaça, ela meio que pulveriza aquela fumaça para evitar questão de poluentes. Sim. Então, ela consegue fazer. E detalhe, a gente até brinca na rua, tenho certeza que todo mundo já brincou, a gente tá andando na rua e daqui a pouco passa um carro que a gente até diz, eita, esse aí é movido a lenha, né? Então tá ali um fumaceiro ali É comendo no horrível. centro e tudo. Se quem é muito comum fazer esse tipo de fiscalização, inclusive, é o pessoal da PRF. Então, eles têm um equipamento que ele Tipo um bota nessa. bafômetro. Que seria o bafômetro Ah, nosso, né? Ele é bota no isso mesmo. equipamento e ele vai Ah, fazer lá a leitura daquela poluição. E se tiver acima do permitido legal, inclusive o condutor, ele dali mesmo, daquele momento de fiscalização, ele já pode sair algemado por crime ambiental. E se o Arla do seu veículo não tiver, vamos dizer assim, fazendo o trabalho eficaz dele que ele deve fazer lá para evitar a contaminação do ar, você também pode ser autuado e multado, né? Então é um negócio bem muito Tá, interessante, detalhe, né? peraí. né? O motorista lá da frota, ele sai algemado, Pode sair. Pode sair algemado. Pode então a sair. responsabilidade vai no O momento ali. motorista, porque está andando com um veículo que está trazendo poluição para o meio ambiente, mas assim não impede que o nosso amigo gestor, o chefe do motorista, ele também não corra o risco da polícia chegar lá e falar: você é responsável porque você deixou o motorista sair sabendo que tinha. Corresponsável. Ele é o corresponsável, exatamente. Exatamente. Então, Qualquer assim, um. é uma coisa puxando na outra, É né? como se fosse um mandante. E em cima dessa pergunta, Isso mesmo. Axel, eu queria esticar um pouquinho ela para o seguinte: onde é que eu consigo? Você consegue me dizer alguma coisa de que forma a gente conseguiria aplicar também a parte do SG na parte da logística mesmo? De que forma a gente poderia melhorar esse processo ou aplicar alguma situação dessa? Eu vejo muito, por exemplo, na parte de gestão, né? Essa gestão aí, ela precisa melhorar muito, muito. Hoje a gente tem consultores que a gente conhece aí na praça. A gente teve o prazer já de conversar com alguns e realmente tem muita coisa para evoluir. Tem muita ferramenta para evoluir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que achei fantástico na parte de segurança, né? Tava conversando com um empresário e ele disse, cara, gostei de tudo aqui, mas eu queria que, para ligar minha empilhadeira, por exemplo, eu gostaria que o condutor se identificasse. Aí eu, a empilhadeira, e olhe que eu já rodei, viu? Aí eu olhei assim e disse, mas por quê?
Ele olhou assim e disse, olha, eu estava apresentando a empresa para um fornecedor, e aí na hora que eu estava apresentando a empresa para o fornecedor, passou um menino lá na empilhadeira e eu olhei e eu não reconheci. E eu disse, rapaz, quem é esse rapaz aí? Ele disse, rapaz, é um novato. Tá com pouco tempo que ele está aqui na empresa, né? Não sei se na sua empresa aí que tá nos ouvindo acontece isso, mas ele era novo e foi o cara que mexia na empilhadeira, precisou ir ao banheiro. Vamos lá, né? Então ele foi ao banheiro e surgiu uma necessidade de tirar a empilhadeira rapidamente de um lugar e colocar para o outro e levar um pallet. O pallet é uma estrutura de madeira com várias mercadorias em cima, ou pode estar até vazio, mas ele levou. E o dono viu. Aí ele disse, mas esse rapaz aí, ele tem habilitação para isso? Ele tem treinamento para isso? Aí o gaguejou, né? Novato, quem sabia? Só o cara disse que sabia, foi lá e fez. Ele disse, se tem um acidente aí numa hora dessa, eu tô mal. Então eu prefiro que bote na empilhadeira, para que só as pessoas habilitadas realmente possam conduzir ela e fazer. Então tem uma parte de sustentabilidade aí, tem uma Sim. parte de Da responsabilidade, governança, né? de Governança, governança, tem uma isso. parte, assim, é importante. Aí é onde eu falo novamente, tem funcionalidades, tem soluções, tem ferramentas? Tem. Agora cabe a gente querer ter a gestão. E aí é onde a gente encontra qual o maior dificultador disso. A gente encontra que é na cabeça da pessoa querer ter a gestão. Aí, às vezes, visita uma empresa de outra pessoa, vê lá e diz assim: caramba, eu podia ter isso na minha empresa. Né? Você tem visto falar nas suas visitas por aí, de vez em quando chega lá no pessoal do suporte, eu já vi o pessoal comentando lá, que, tipo, existe uma dificuldade grande de comunicação entre o pessoal da logística com os motoristas, né? Então, tipo, rapaz, aqui eu não consigo falar com o cara desapareceu, eu não consigo contato, não consigo nada. Na sua caminhada por aí, pelo Brasil, pelo Nordeste, enfim, você tem escutado algo do tipo também ou não? E na sua visão, existe meios de melhorar esse processo? O que é que você pode compartilhar conosco aí? Tem coisas que tá entre a solução e a cadeira, né? Porque por mais que você instrua de ferramenta, que tem hoje o WhatsApp, tem celulares aí modernos, né? A gente coloca um sistema lá que consiga mandar mensagem pro cara, se ele veio ignorar, acabou. Acabou tudo, né? Então existe de fato muito problema aí, né? Muito, Lá- muito. Agora, o maior problema é causado quando isso acontece e não é tomada uma ação. Aí você perde a moral. Como, por exemplo, eu boto um alerta de velocidade lá e o cara faz uma vez. Poxa, não foi necessário. Eu não vou lá e dou uma advertência? Uhum. Qual a próxima vez que eu vou ter uma moral para ir lá e cobrar dele? Então não basta ter, né? Só a solução. É aquela história dos quatro pilares, né? Aí entra a gestão de pessoas, né? Exatamente. E processo. Processo. E para a gente chegar agora no, né, no final, eu queria que você desse uma dica de ouro para o profissional que está iniciando, né, a sua jornada na logística. Então, está começando agora. Qual é a sua dica de ouro? Boa, boa. Vou dar a dica que eu gostaria de ter tido no começo, né? Logística é apaixonante, mas ela requer muito estudo. Ela quer constante atualização. E está aberto para o novo. Se eu soubesse disso, talvez minha vida tivesse tomado outro destino. Entendeu? E agora eu quero que você também dê uma dica de ouro para quem já está há muito tempo no mercado, sabe? Essa galera que já está há Boa, 15, 20 boa. anos. Qual é a Boa. dica que você dá? Primeiro, atualizem-se. Segundo, busquem soluções novas. Existe muita coisa nova no mercado, muita, e muitas vezes o teu dia a dia, daquele consumismo do operacional, te blinda para escutar uma nova solução, uma nova forma de te ajudar. Isso tem impedido muita gente de crescer. Muito, muito, né? Às vezes, não, mas eu estou confortável na minha zona de conforto. Eu costumo brincar. No mínimo, você vai conhecer o que outras pessoas estão fazendo e vai agregar mais conhecimento para você, aumentando sua empregabilidade. Então, esteja aberto, escute. De repente faz sentido, de repente não, guarda. Num outro momento faz sentido, ou não, nunca vai fazer.
mas a informação é tua. A decisão é tua. Muito bom, muito bom. Finalizamos aqui o nosso primeiro episódio. Vocês viram, né? Que o conteúdo aqui é de valor. Queria agradecer o Axson por compartilhar sua experiência, seu conhecimento. Muito obrigada, Axson. Eu que agradeço. Fico feliz em estar aqui, em ter o privilégio de estar com vocês. Compartilhar, né? Faz parte do meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas e as empresas a ser melhores do que o que são com os meus conhecimentos. E eu tenho feito isso aí pelo chão, que é tanto que a gente vem tendo outras oportunidades também, né? Na vida, de bater um papo, de fazer uma palestra, e eu sempre gosto disso. É dividir aquilo. Quando eu divido, eu entendo que multiplico. Então, para mim, muito obrigado vocês pelo convite. Espero que nas próximas a gente tenha uma oportunidade de conversar sobre outras coisas também de mercado. Com certeza. Show. Obrigada, Disseu, também, né? O Disseu vai estar sempre aqui, né? Vai estar sempre aqui, também compartilhando também seu conhecimento, né? E é isso. Lembrando, segue a gente no Instagram, Zuc Performance, não deixa de seguir. E até o próximo episódio.